E agora nessa aula eu quero te ajudar a identificar o que são pensamentos ansiosos e identificar aí dentro de você quais são os seus pensamentos que estão te deixando ansioso, quais são os pensamentos que estão tirando o teu sossego, tirando a tua paz. E para isso eu vou te começar listando aqui quais são os pensamentos mais comuns, os pensamentos ansiosos mais comuns. Que tipo de pensamento é o que geralmente tira a paz das pessoas, né? E aí você verifica se você está em algum desses quesitos ou em todos eles de repente, né? É normal a gente se identificar mais com algum deles ou com outro, mas é legal você fazer esse exercício ativo de perceber dentro de você se isso que eu estou te falando realmente não está aí. Porque é muito comum a gente negar de cara, dizer não, isso não acontece comigo, isso não é assim, né? A gente não consegue ver o nosso próprio problema, né? A gente fica com uma miopia seletiva, porque sim, você sabe o que está te deixando ansioso, mas talvez você não esteja pronto para admitir que é isso. Então eu te peço para que respire fundo, abra o seu coração e se permita realmente analisar se algum desses pensamentos por acaso não está aí dentro desse teu coraçãozinho lindo, tá? Vamos lá, o primeiro da lista é o medo de errar. O medo de errar. Ele é caracterizado de uma forma bem simples por aquela vozinha que está dentro da tua cabeça que diz assim: isso não vai dar certo. Não. Conhece essa vozinha? Essa vozinha é terrível, né? Isso não vai dar certo. Isso tem tudo para dar errado. Isso não está me cheirando bem. Você não está preparado. Você não é bom o suficiente. E se você fizer a ideia errado, como é que vai fazer? Né? E se nada sair como você planejou? E o que as pessoas vão dizer sobre você se você não conseguir fazer o que você queria fazer? Né? O que você vai pensar sobre si mesmo se fizer isso e não der certo? Né? Essa vozinha ela é terrível, ela é atormentadora. Tipo, tem um desenho do Pica-Pau antigo, se você já nasceu no século passado, talvez tenha assistido o Pica-Pau. Tem um desenho que ficava assim um anjinho de um lado dele e um demôniozinho no outro ombro dele. Ele queria fazer alguma coisa e um anjinho dizia assim, vai lá, faz e tal. E o demônio dizia, não, não faz. Ou uma situação diferente, às vezes ele queria fazer algo que era muito egoísta, digamos assim, né? E aí o demônio ficava a dizer, vai lá, faz, você merece, você pode e tal. Isso não é problema teu. E o anjinho dizia, não, isso não é certo, não faça isso e tal. Essa vozinha aí é mais ou menos como se fosse o demôniozinho que estava ali, né? Te impedindo de fazer o que você queria fazer, te segurando e te dizendo assim, não, acho que não vai dar certo. Isso é basicamente ansiedade, né? Porque a ansiedade é o medo do futuro. Então, em função desse medo do futuro, você tenta se antecipar e você tenta pensar tudo que pode dar errado naquele futuro e já ver todas as possibilidades para você não correr o risco de chegar lá e dar errado, né? Então você tem o medo de errar, é o primeiro, né? Não tem como ser outro pensamento ansioso aí estar no topo dessa lista do que o medo de errar, caracterizado por aquela vozinha de isso não vai dar certo. Você conhece essa vozinha? Conhece essa vozinha? Eu conheci muito bem essa vozinha. E não que ela não exista mais aqui dentro de mim, ela existe. E ela fala às vezes, mas hoje eu consigo perceber que eu tenho um volume maior. Ela fala tão baixinho que às vezes eu escuto assim, não vai dar certo. Eu dou risada dela e digo, vai, quer ver? Olha só. E eu vou lá e faço, entendeu? Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Eu vou te ensinar aqui quais são as técnicas e ferramentas para diminuir o volume dessa vozinha, para diminuir a importância que essa vozinha tem aí dentro de você, entendeu? Bora lá para o segundo. O segundo pensamento ansioso mais comum é o medo de perder o controle. Você é uma pessoa muito controladora? Você é aquela pessoa que quer ter tudo ali dentro das suas rédeas? Você quer decidir tudo o que todo mundo vai fazer? Você quer ter certeza de tudo antes de começar qualquer atividade? Né? Isso são sintomas de pessoas que são muito controladoras. E por que você é controlador, meu Deus do céu? Você é controlador justamente porque você tem medo de que as coisas deem errado, né? Como eu te falei, você é o resultado de uma série de ancestrais extremamente ansiosos que viraram você no final das contas, né? Você está no topo da cadeia da ansiedade do mundo, né? Então, você é especialista em se preocupar com o futuro e criar vários cenários possíveis para evitar que o pior aconteça para você, né? Então, por isso, há uma tendência natural de você tentar ser controlador, querer controlar tudo, querer controlar os resultados, controlar as outras pessoas, controlar como vai ser feito e de que forma aquilo vai voltar para você, né? E aí você se frustra muitas vezes com esses resultados, não é assim? As pessoas não fazem o que você gostaria, você tem aquele sentimento de
injustiça, eu me doei tanto para essa pessoa para fazer tal coisa e ela não está correspondendo ao que eu gostaria que ela fizesse, né? Mas isso eu sinto muito, mas isso é uma expectativa. O que você se doou para ela tem a ver com o que você decidiu fazer. O quanto ela está disposta a devolver daquela energia para você depende do quanto ela está disposta a fazer. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? Então, é muito comum que esse tipo de pessoa controladora sinta muita dor de cabeça, sinta enxaqueca, porque basicamente a tua cabeça, né, o teu cérebro que é um grande processador, imagine um computador, né, ou um celular, ele está processando 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E você deve conhecer uma pessoa daquela pessoa que é bem de boas. Sabe aquela pessoa de boas? Aquela pessoa que é zen, que é tranquila, aquele coleguinha lá que está tudo bem, está tudo certo, está tudo em paz. Então, aquela pessoa vê uma situação que pode vir a ser um problema no futuro e a pessoa olha e ela não consegue nem perceber que tem um problema ali. Ela nem identifica que tem um problema ali, que pode vir a ser um problema. Ela tá de boa, ela tá olhando assim, tá beleza, tá tudo certo. E você que é um ansioso profissional, né, um preocupado profissional, você acha que ela está sendo negligente, sendo infantil, né? Está se colocando em uma situação vulnerável, uma situação de risco. Só que por que eu peguei essa história? Eu peguei para você pensar como é que está o cérebro daquela pessoa naquele momento que ela está analisando uma situação futura. Né? O cérebro dela está tranquilo, ele analisa, faz uma ponte com o futuro e diz, tá beleza. E ele relaxa, é como se desligasse o cérebro, né? O nosso cérebro é feito para economizar energia. Tudo que ele puder não pensar, ele tende a não pensar, tende a agir pelo piloto automático, né? Não, tá seguro, tá tranquilo, beleza, desliga. Então o cérebro daquela pessoa, ele tá ali tranquilaço, né? Só que o teu que tá vendo uma possibilidade de um problema futuro, ele tá ali, ó, girando loucamente, intensamente, insanamente, processando vários dados e várias informações ao mesmo tempo, confrontando ideias, pensamentos, sentimentos, atitudes, né, projeções de futuro, de outro, de outro, de outro, e se isso der assim, como é que eu posso fazer de um jeito diferente? E se der errado, como é que eu posso fazer de um outro jeito? Né? E vai meio que sobrecarregando esse teu processador. Né? E o que acontece com essa sobrecarga do processador? Começa a doer a tua cabeça. Você começa a perceber que você não consegue controlar tudo, né? E que todos aqueles pensamentos ali é como se colapsassem, assim, né? E muitas vezes, talvez já tenha acontecido com você, quando você está assim com aquela dor de cabeça, e você está tentando achar uma solução para uma coisa e de repente dá um branco. Dá um branco como se você não soubesse mais nada, como se você não lembrasse nem do que você estava pensando. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu muito. É como se fosse assim o computador, você está usando o computador, aí você abre várias abas ao mesmo tempo, vários programas ao mesmo tempo e de repente dá aquela travadinha, que é a travadinha chama de que é para limpar a memória RAM. Aí fica alguns segundos travado, assim, tudo travado, não mexe nada e de repente ele volta, não é assim? Então é mais ou menos por aí, assim. Então, o segundo tipo de pensamento é o medo de perder o controle, né? E o terceiro, vamos para o próximo. O próximo é pensar demais nas outras pessoas. Esse é um problema bastante comum. Muita gente que me procura para fazer terapia, para fazer sessões de hipnose, elas têm isso muito forte nelas, assim, pensar demais nas outras pessoas. Tem dois tipos de pensar demais nas pessoas aqui. Um deles é você pensar demais assim no sentido de, por exemplo, sobre uma mãe pensando sobre um filho, ou uma pessoa que está querendo terminar um relacionamento porque sabe que não dá mais para continuar aquele relacionamento desse jeito, mas ela tem muito dó da outra pessoa, ela não sabe como que a outra pessoa vai reagir, ela não sabe como que a outra pessoa vai ficar sem ela, né? E a mãe está sempre preocupada com o filho, ou o pai preocupado com o filho, ou com a filha, né? E aquela preocupação fica ali intensa, assim, pensando sobre outra pessoa. Isso é um tipo de pensar, né? É, digamos, cuidar mais do outro do que de si mesmo, né? Continuar fazendo uma coisa que me machuca para eu beneficiar uma outra pessoa. De alguma forma, eu acho que eu estou ajudando uma outra pessoa, né? Esse é um tipo de pensar nas outras pessoas. O outro tipo de pensar demais nas outras pessoas é aquela pessoa que ela acha que todo mundo está pensando nela o tempo todo. Sabe aquela pessoa que é a última bolachinha do pacote? Sabe? Aquela que diz assim, todo mundo tem inveja de mim, todo mundo fica aí fazendo reuniãozinha para tentar me jogar para baixo, para tentar me derrubar, para tentar me falar mal. Eu vejo as pessoas, elas me dão umas olhadas de canto de olho e eu sei que elas estavam falando de mim, eu sei que elas estão armando alguma coisa contra mim, porque eu sei que as pessoas são desse jeito, sabe? As pessoas estão bravas comigo, não me convidaram para uma festa e aí eu sei que me excluíram dessa
seleção, e a pessoa fica pensando sobre o que os outros estão pensando dela, ou como os outros estão sentindo em relação a ela. E ela, ao invés de viver a vida dela, viver o momento presente, viver a coisa real que ela tem ali naquele momento, ela está pensando sobre o que os outros estão pensando sobre ela, entendeu? Isso é muita loucura, mas acaba gerando uma ansiedade muito grande, porque você não tem como controlar o pensamento dos outros. E não é só pensar sobre o que o outro está pensando, mas é imaginar como aquela situação vai se desenrolar, né? Por exemplo, digamos que você acredita que no seu trabalho as pessoas estão planejando algo contra você. Aí você cria na tua mente não só aquele pensamento, mas você cria na tua mente as histórias, os cenários, o desenrolar das coisas, né? Você vai vendo esse filme de terror passando aí na tua mente, o que as pessoas vão dizer, talvez você até veja o cenário acontecendo lá. Parece loucura, eu sei, mas você sabe que provavelmente isso acontece com você se você né, tá nessa lista aí desse tipo de pensamento de pessoas que pensam demais nas outras pessoas. Então uma dica aqui é, toda vez que você pensar sobre o que os outros estão pensando, ou tentar colocar o outro na tua frente em relação a prioridades, desejos, né, em relação ao que precisa ser feito, para, respira e volta para você e diz, não, opa, o que eu estou fazendo agora, aqui nesse momento, né? Porque talvez isso tudo que você está pensando não é realidade. Às vezes as pessoas não nem perceberam que você estava ali no ambiente, entendeu? As pessoas estão só vivendo a vida delas e você fica ali achando que as pessoas estão bravas com você, né? Vou contar uma historinha de um cara, essa é uma história fictícia, acredito eu, né? Mas é um cara que ele estava andando num lugar meio deserto e aí de repente ele estava com uma Ferrari, né? O carrão dele. E ele estava andando com o carro lá e aí ele passou por um posto de combustível e cerca de 3 a 4 quilômetros depois ele furou um pneu e ele não tinha como trocar aquele pneu, sei lá, não sei, né? Sei lá, história hipotética, né? Um lugar bem deserto, assim. E aí ele furou aquele pneu. E aí ele parou e disse, meu Deus, como é que eu vou fazer para trocar esse pneu agora? Não tenho socorro aqui, sei lá, eu precisava de um borracheiro, não sei o que e tal. Beleza, e aí ele voltou, ele pensou, não, vou ter que voltar até lá no posto, porque se essa rua é deserta, não tinha área no telefone e tal, né? Ele começou a voltar, foi voltando, e no caminho que ele voltava, ele ia pensando assim, meu Deus, imagina só, eu tô na mão desse cara, né? Se o borracheiro não estiver lá, ou se o borracheiro tiver, né? Eu tô na mão dele, não tem outro jeito. Aí ele pensando na cabeça dele, né? Meu, se ele me cobrar R$ 1.000 para trocar o pneu, eu vou ter que pagar, porque não tem outro jeito, eu não consigo continuar a viagem sem, não tenho como me conectar com ninguém, né? Vou ter que pagar. Aí, meu, se ele me cobrar R$ 10.000 olhando o meu carro, olhando o meu jeito, eu vou ter que pagar, porque eu não tenho outro jeito, não tenho onde ficar aqui nesse lugar e tal, eu preciso chegar, tenho um compromisso depois. E ele foi pensando, né, sobre tudo que poderia acontecer, tudo que poderia dar errado, sobre o que o outro poderia pensar sobre ele, quando o outro conhecesse ele nem sabia quem era o outro. E aí, no final da história, quando ele chega lá no posto, ele diz assim, vai tomar no... Já manda para aquele lugar lá, tudo, né, o cara, o borracheiro lá e tal, porque você fica aí cobrando demais das pessoas e tal. Pô, o borracheiro não sabia nem do que ele estava falando, né? Às vezes a gente cria um monstro de terror na nossa cabeça, o borracheiro nem conhecia ele, não estava nem aí, entendeu? E é muito louco, às vezes a gente fica pensando e criando na nossa cabeça tudo que pode dar errado, tudo que os outros podem pensar sobre a gente, né? Só que aquele juízo de valor é nosso e não é do outro, entendeu? Pode ser que aquilo não tenha nada a ver com nada, né? Como, por exemplo, o cara da Ferrari lá, o borracheiro pode ter ido lá e trocado o pneu do carro dele por R$ 20, R$ 10, sei lá, né? Não importa, né? Interessa é que aquele monstro que ele criou do que o borracheiro podia pedir para ele, estava na cabeça dele e não do borracheiro, entendeu? Então, quanto mais tempo você passa pensando sobre o que o outro está pensando de você, mais você se estressa e o outro não está nem aí, entendeu? Bora lá, o próximo ponto é o quarto tipo de pensamento mais angustiante e ansioso que existe, é o do tempo sufocante. É aquele pensamento que você percebe que o tempo está passando rápido demais. Talvez você tenha percebido isso, né? Eu sinto isso muito claramente, que hoje o tempo passa muito mais rápido do que quando eu era criança. Quando eu era criança, um dia parecia que dava tempo de fazer horrores de coisa. Um dia do nascer ao pôr do sol, ali, meu Deus, a gente fazia tanta coisa. A gente passeava, a gente brincava, a gente visitava as pessoas, a gente dançava, pulava, escrevia. Cara, hoje o dia nasceu, se você bobear, já tá escuro de novo, sabe? É muito rápido, a gente tem muitos passatempos que fazem a gente ir perdendo tempo, né? Fazem a gente ir passando o tempo, é para isso que ele serve, né? Passando o tempo sem perceber que ele está passando.
E o tempo é muito louco, ele está passando muito rápido. Só que tem gente que acaba entrando nessa paranoia de, meu Deus, está passando rápido demais. Principalmente as pessoas, quando elas estão com uma idade um pouco mais avançada. Elas pensam, existe uma história que diz assim que depois de uma determinada idade, você está mais contando os dias que faltam para você desencarnar, né? Eu acho isso ridículo uma pessoa falar uma coisa dessa, sabe? Se você pensa isso, olha aqui nos meus olhinhos, isso é ridículo, entendeu? Porque você não sabe o dia que você vai morrer e ninguém sabe, na verdade. Importa o que você faz com o tempo que você tem aqui, com o tempo que você está aqui agora. E você está aqui agora pensando sobre como vai ser quando você morrer, sobre esse tipo de coisa aí, só vai te fazer mal e vai te impedir de viver o aqui e agora, que a vida que você tem é essa, a vida que você está vivendo agora, entendeu? Então não adianta se preocupar sobre isso, certo? Então, se você é aquele tipo de pessoa que diz, meu, o tempo está passando rápido demais, os meus filhos cresceram, os meus pais estão ficando velhos, os meus avós estão ficando velhos, né? Você vai entrando numa pira, assim, de um tempo sufocante, como se você estivesse se sentindo preso, sabe? E a coisa está girando rápido demais, você não consegue acompanhar tudo que está acontecendo, sabe? E aí vai um dia, e vai uma semana, e vai um mês, e vai um ano, e vai uma década, e parece que tudo está rápido demais, é como se fosse uma maré te embrulhando ali, você não consegue nem ficar de pé entre uma onda e outra, né? Você vai sendo embrulhado com o tempo, quando você vê tá passando rápido demais. Então, assim, se esse é o teu caso, ó,